Olá, seja bem-vindo ao canal Vila Invest. Nesse vídeo estarei comentando o resultado da SLC Agrícola de código SLCE3, que reportou prejuízo no quarto trimestre no seu resultado. O resultado é 66% inferior se comparado ao mesmo resultado do quarto trimestre de 2023, e você vai acompanhar tudo comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que estarei postando aqui. Pois bem, aqui pelo site do Money Times nós vemos de forma bem resumida um comentário da reportagem aí feita por Pasquale Augusto, que fez essa reportagem, um breve resumo do resultado. Como nós comentamos na introdução do vídeo, a SLC reportou esses 51 milhões de prejuízo no quarto trimestre de 2024. Alguns pontos importantes e específicos no demonstrativo do resultado da empresa. Está comentando também a questão do preço, questão de dividendos, entre outros assuntos. Mas vamos lá. A reportagem informa que esse resultado, esse prejuízo de 51 milhões no quarto trimestre, foi bem abaixo do prejuízo que ela já reportou no quarto trimestre de 2023, que foi 153 milhões. O EBITDA, o que é o EBITDA? É o lucro da empresa antes de juros, taxas, depreciação e amortização. O EBITDA ajustado da companhia recuou 9% no mesmo comparativo, para 611,2 milhões de reais. Já a receita líquida ela cresceu em 3% para 1,9 bilhões. E aí aparentemente é pouco, 3%, mas quando a gente vai ver o resultado da empresa, a receita líquida teve esse resultado aí de 1,9 bilhões de reais no quarto trimestre. Na comparação do resultado desse quarto trimestre com o quarto trimestre de 2023, houve a seguinte variação nas receitas das culturas. Algodão em pluma, houve um aumento na receita de 61%, um aumento expressivo. Caroço de algodão, um aumento de 11%, quase 12% na receita. Só que aí, nós vamos observar que a soja, ela foi a grande responsável ali por essa queda mais expressiva na receita da empresa. Houve uma queda de 35% na receita. Milho caiu também 16%, porém na parte de rebanho 43%, uma alta bem expressiva, só abaixo mesmo do algodão em pluma. A reportagem prossegue, trazendo aí um comentário que a empresa publicou no comunicado, dizendo que para a safra 2025-26, que vai começar agora no meio do ano, o plantio vai começar em setembro, é a previsão da empresa, só que eles já iniciaram as compras dos fertilizantes. Foram adquiridos ali já 77% dos fosfatos, 82% do cloreto de potássio e 57% dos nitrogenados. E aí, segundo a empresa, aproveitando as boas oportunidades oferecidas pelo mercado. Então, provavelmente desconto antecipado ou alguma queda nos valores, nos preços momentaneamente. Então, a empresa já aproveitou e comprou nessas proporções ali esses insumos que vão ser usados nessa safra aí 25-26, que vai iniciar em setembro o seu plantio. Ainda um comentário da empresa, eles informaram que avançaram na posição de hedge. O que é hedge? Por exemplo, essas empresas do agronegócio, como os seus maiores clientes estão lá fora no exterior, então hedge é uma proteção de moeda. Só a título de exemplos, vamos pegar que o dólar está em R$ 4 para a SLC vender sua soja para o exterior. Tudo bem, vendeu essa soja nesse valor. Só que aí ela oscilou e foi para R$ 7. Subiu o dólar para R$ 7. Aonde ela vai ganhar mais? Dólar a 4 ou a 7? Claro que em a R$ 7. Então essa oscilação, por isso que a empresa ela faz esse bloqueio aqui, esse hedge, essa posição hedge, que é uma posição de defesa para a empresa. Ou seja, ela faz um contrato com as empresas, né, financeiro, departamento financeiro. Vamos supor que o dólar foi para R$ 7 e ela não sabe se no futuro, quando for vender essa soja, vai estar o mesmo preço. Então ela faz um contrato de hedge, uma proteção, ela faz um contrato para poder vender essa soja a R$ 7, nesse exemplo que a gente deu. E se o dólar cair para 5, 4, 3 reais, nesse exemplo, então a empresa vai conseguir vender no dólar alto, dos R$ 7 nesse exemplo, tá bom? Então isso que é esse hedge aqui que a empresa está informando que está avançando, uma proteção. Então eles informam que na soja, somados os compromissos, eles atingiram 45,7% da produção estimada e eles fixaram 6,6% da produção do algodão. Olha aqui, ó. Também eles aproveitaram o momento de alta do dólar para realizar o travamento no câmbio das culturas. Então, aquilo que eu estava explicando, essa alta que teve recentemente do dólar
Então a empresa aproveitou e já comprou esses contratos. Então isso é muito interessante, é uma ferramenta. Aqui na reportagem tem um informativo, a gente vai acompanhar aqui mais adiante, tá? Os resultados, enfim. Então aqui no site da SLC você pode vir na parte de investidores, você seleciona aqui, vai aparecer essa página de resultados, divulgação de resultados, você seleciona a central de resultados e é só fazer o download aqui do resultado da empresa. Então é aberto o PDF, o arquivo com a divulgação do resultado da empresa. Antes de irmos para os números, é interessante esse cronograma que é ideal de plantio que a empresa possui. A gente vê que outubro, novembro e dezembro é o plantio da safra 2024 a 2025 na parte de soja. Novembro e dezembro o plantio da primeira safra do algodão. A partir de janeiro, fevereiro e março é a colheita da soja. Em janeiro, beneficiamento de sementes. Plantio da segunda safra de algodão em janeiro, e inclusive eles informou que já foi concluído 100% plantado. Em fevereiro, iniciando o plantio do milho, segunda safra, que é em fevereiro de 2025. Lá mais adiante, no segundo trimestre de 2025, começa a colheita, primeira safra do algodão, no mês de junho. De julho em diante, temos a colheita, primeira e segunda safra do algodão e também a colheita do milho, segunda safra. Um ponto que quero destacar antes da gente ir para os números é a questão do endividamento da empresa. No resultado, temos que a dívida líquida ajustada da companhia ela encerrou o ano 2024 em 3,7 bilhões, apresentando um aumento de 800 milhões em relação a 2023. E eles explicam que a dívida líquida no período foi impactada principalmente pela redução da produtividade de soja na safra 23-24 e também os custos com um aumento de 10% na área plantada na safra 24-25. Ela informou essa questão da alta da dívida sobre o resultado, passou de 1,06 vezes para 1,80 vezes. No quarto trimestre de 2023, nesse gráfico a gente pode ver a questão da dívida da empresa e a sua ascensão. No quarto trimestre de 2023, podemos ver essa evolução na dívida da empresa, pois a gente vai ver um resultado mais claro aqui, por causa do porquê disso aqui. E aí a empresa também divulgou um cronograma de amortização da dívida bruta em 2025. Estão com essa projeção de 1 bilhão 757 milhões. Para 2026 estão prevendo um aumento, 1 bilhão 870 milhões. E em 2027 uma queda para 538 milhões. Uma oscilação de 717 de 2028 até 2030. E após 2030 uma dívida de 769 milhões. No que consiste essa dívida da empresa? É interessante a gente observar isso. A dívida dela está em longo prazo, a maioria, 69%. Lembrando que longo prazo é para geralmente acima de um ano de dívida, um parcelamento, um financiamento de máquinas, enfim, acima de um ano. E de curto prazo, 31% dessa dívida da empresa. E aqui tem um gráfico do que consiste essa dívida da SLC. 28% é um CRA, é uma ferramenta que a empresa tem, é um certificado de recebíveis do agronegócio, que é um investimento de renda fixa que a empresa fornece para o mercado, ou seja, ela emite títulos de dívida e o investidor vai lá e compra esse tipo de título e recebe lá na frente o valor que ele investiu mais a remuneração que a empresa paga. Em épocas de alta de juros, de taxa Selic, para a empresa é uma maneira viável, pois eles conseguem pegar recursos do mercado com uma taxa menor. 27% é crédito rural, que a empresa tem acesso ali. Tem 1% que é linhas do BNDES, que também permitem à empresa estar financiando equipamento, máquinas, enfim, para uso da empresa. 35% é capital de giro e 9% financiamento à exportação. Sobre a dívida da empresa, 97% dela está atrelada ao CDI. Então, essa é a referência. O problema quando a taxa de juros está muito alta, a Selic, é que a empresa acaba sofrendo impacto, porque sua dívida, nesse caso aqui, como está atrelada ao CDI, cada vez que sobe, a Selic tem um impacto direto no CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que usa a Selic como referência e acaba puxando essa dívida, aumentando essa dívida da empresa. Sob a presença estratégica da empresa, eles alcançaram a marca de 661.342 hectares na safra 23-24. Estão presentes nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, o estado do Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Então, nós podemos ver a abrangência aí em cada estado, conforme a cultura, lhes permite produzir uma mais soja,
o algodão, enfim. Um outro ponto que quero destacar com vocês é a questão do dividendo. A empresa tem como objetivo distribuir 50% do seu lucro líquido ajustado. Então agora, dia 12 de março, o Conselho de Administração aprovou a proposta que vai ser submetida à Assembleia dos Acionistas dia 29/4, que foi proposto a distribuição de 241 milhões de reais, representando 50% do lucro ajustado da companhia, em forma de dividendos, em que, se for aprovado, vai dar um dividendo de 54 centavos por ação, e a data com dessa seria dia 31 de dezembro. Então você teria que ter as ações da SLC dia 31 de dezembro de 2024 para receber esse montante, caso ele seja aprovado ali pela Assembleia. Aqui ao lado nós temos um recorte, uma janela recente de 2020 para cá, da questão dos dividendos pagos pela companhia. 2020 estava com dividend yield de 4,6%, 2021 subiu para quase 6%, 2022 6,3%, em 2023 uma queda para 4,7%, 2024 3,01%. Então está numa linha decrescente aqui o pagamento de proventos. Um outro ponto que quero destacar é a questão da variação dos preços das commodities, milho, soja. Vamos olhar primeiro a questão do comparativo dos três. Vamos observar que de dezembro de 2020 até março de 2022, o preço, o valor de venda, o custo desses produtos disparou. Isso trouxe um resultado muito bom para a empresa. Só que desde então, de março de 2022 adiante, nós vemos uma queda, isso aí no mercado interno e externo, que afeta a companhia diretamente. Houve uma redução no preço do milho, do algodão e da soja, chegando ali numa média de R$ 120. Neste outro gráfico que nós podemos ver, a questão da oferta e da demanda mundial de soja. Em 2018 e 2019, 17,8 milhões de toneladas foi demandada aí no mercado externo. E em 2019 e 2020, por causa dos acontecimentos que tivemos aí no mundo, o mundo parou, né, literalmente, uma queda de 18,5 milhões de toneladas. Em 2020 para 2021, nós tivemos aí já um recomeço, mas em 2021 e 2022 uma queda de 5 milhões de toneladas. Em 2022 para 2023, um aumento expressivo para 11 milhões de toneladas. 23 e 24, 10,7 milhões. E 24 25 é esperado projetado 14,6 milhões de toneladas de soja. A empresa ainda produziu esse gráfico da variação de exportações de soja do Brasil e dos Estados Unidos para a China. Nós vemos que o Brasil aqui, que é esse verde mais escuro, está em ascensão, ainda que em alguns momentos houve queda, mas já ultrapassou a exportação para a China, já ultrapassou os Estados Unidos na questão da soja. Referente ao CAPEX da empresa, 2023 e 2024, CAPEX é uma sigla em inglês que significa despesa de capital. Ele é um indicador contábil que se refere aos gastos que a empresa tem ou teve com ativos físicos como máquinas, imóveis, veículos, entre outros. A empresa aumentou suas despesas, os seus gastos. Quando a gente fala gasto, é envolvido na parte da produção. Para 2024, tivemos um aumento de 7,3% nesses gastos, um aumento expressivo ali de máquinas e implementos, equipamentos, investimento da empresa. Aumentou também a questão da correção de solo, obras e instalações. Novamente, na parte de endividamento da empresa, informou que houve esse impacto por causa da redução da produtividade da soja, da safra 23/24, e também esse aumento de 10,6% na área plantada, na safra 24/25. Sobre a dívida financeira, aqui nós temos uma tabela formando um aumento na linha de Finame, financiamento de máquinas. A empresa emitiu título de dívida, CRA, 1 bilhão 551 milhões, crédito rural, com taxa pré-fixada, aquelas taxas fixas, crédito rural atrelado ao CDI, em 13,2% a taxa, bem elevada, capital de giro também pré-fixado, capital de giro atrelado ao CDI, que está com projeção de subir mais, tá? E isso tudo teve esse impacto no resultado da empresa. Nessa tabela nós temos a questão do endividamento da empresa. 31% é dívida de curto prazo, em até um ano ali para pagamento, e 69%, a maioria, né, grande maioria, é pagamento para longo prazo. Conforme nós já comentamos em outro gráfico, como a dívida da empresa está atrelada ao CDI, e o CDI ele usa como referência a taxa Selic, que está subindo atualmente em 13,25%, projeção é chegar a 15% nesse ano, então a dívida da empresa fica bem elevada.
Para finalizar aqui pelo site do Investidor 10, a cotação da empresa está em R$ 18,84. Nos últimos 12 meses houve uma queda aí de 0,37, está num preço sobre o lucro de 20 vezes, 20,79, está muito elevado esse preço. O preço sobre o valor patrimonial está em 1,5 vezes, 1,68, e o dividend yield em 4,41%, considerando resultados anteriores. A cotação, se você tivesse investido a longo prazo, há 5 anos, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria R$ 2.717,56. Então, quem comprou lá no passado pegou todo esse crescimento do resultado da ação, ainda que atualmente está andando de lado, né? Nessa casa aqui dos R$ 20. O índice de liquidez corrente está em 1,71, o ROI da empresa está em 8,10%. Sempre gosto de falar sobre o resumo da SLC Agrícola, é uma empresa do setor de consumo não cíclico, subsetor de agropecuária, sendo uma das maiores produtoras de grãos e fibras do mundo, com foco no algodão, soja e milho. Outro gráfico importante da gente observar é nas regiões onde a SLC gera receita. Vemos que metade da receita está aqui no Brasil, 52%, 14% no seu comércio com a China, 8% com a Indonésia, 6% com o Vietnã, 6% com o Paquistão, metade mercado interno, outra metade comércio exterior, tendo como um dos maiores externos aí a China, que gera uma receita média de R$ 297 milhões, esse no total trimestral. Um outro gráfico que eu gosto muito de analisar é essa questão da cotação. Geralmente, quando o lucro da empresa, cotação versus o lucro, né? Quando o lucro sobe, então a cotação tende a acompanhá-la. É bem correlacionada mesmo. Em alguns períodos o lucro estava bem acima da cotação, houve a correção, depois houve uma disparada, lucro e cotação. Agora a gente está no momento, olha, observe o seguinte, que o lucro caiu, você pode ver aqui embaixo, o lucro, 380 milhões, e a cotação está lá em cima. Aquela questão do preço sobre o lucro, que está em 20 vezes, então está uma ação, um ativo muito caro. Não é recomendação de compra. Claro, se você for investir, você tem que estudar mais, analisar melhor os fundamentos. E nesse site que a gente fez, que eu deixei aqui a orientação, a recomendação, você ir lá e analisar, ver se encaixa, se enquadra no seu objetivo de investimento. Então, qual que é a tendência aqui, pessoal? É que em algum momento o mercado corrija esse preço da ação e ele caia para acompanhar aqui o lucro da empresa, que recentemente caiu, tá? No comparativo ali 2022 para cá, até 2024. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que estarei postando aqui. Quero agradecer o pessoal que tem chegado aqui no canal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.